Eu não estava ouvindo não, gente, desculpa. Acho. Deixa eu ver se está gravando agora. Aparentemente está gravando agora, né? Enfim. Problemas técnicos. Ok, vou voltar aqui. Depois eu regravo esse comecinho, não se preocupem. Tá. Vamos voltar para a aproximação de campo médio, né, no contexto do modelo Disney. A gente ontem falou bastante sobre o campo médio, mas a gente não deu muita importância para a energia livre de Helmholtz. A gente não olhou tanto como ela se comportava, porque não precisou, né, até então. Mas a gente calculou ela e tinha dado isso aqui, depois de todo aquele processo. E a gente poderia só derivar a função de partição e achar de novo aquela relação de Cook-Weiss para achar uma magnetização estável, mas vamos tomar uma outra abordagem. A gente aproximava, né, que a magnetização é pequena, e perto do ponto crítico, tanto a magnetização quanto o campo são pequenos. Então a gente pode fazer uma expansão em série de Taylor desse termo logaritmo do cosseno hiperbólico para chegar nessa expressão para energia livre em torno do ponto crítico. Onde aqui eu desprezo termos com campo ao quadrado ou o campo e alguma outra coisa. E vai ficar claro por que eu posso fazer isso. Eu não perco nada, nenhuma informação, né, desprezando esses termos extras. Ok. Bom, primeiro, aqui tem uma quebra de simetria, né, mas essa quebra de simetria não é uma quebra espontânea. O campo, ele quebra a simetria Z2, a simetria de inversão da magnetização, mas ele não quebra porque a temperatura mudou. Ele quebra porque a gente fez com que a newtoniana mudasse. E, via de regra, a gente chama de espontânea a quebra de simetria que não aparece na newtoniana, mas o sistema quebra mesmo assim. E daí eu vou definir esse TC sobre T vezes T menos TC como A e TC a quarta sobre T3 ao cubo sobre 3 como B, só para ficar mais fácil. E daí eu posso escrever, perto do ponto crítico, eu posso usar aqui T sobre TC é aproximadamente 1 e não vai fazer tanta diferença. Posso escrever a energia livre como uma série simplesinha na magnetização, no parâmetro de ordem. E essa energia livre aqui, que até então era de Helmholtz, eu vou chamar de Landau. E eu vou fazer isso porque eu vou mudar o que eu estou fazendo com a energia livre. Até então, eu estava pensando na energia livre como um objeto que está aí, que eu vou minimizar para achar o estado de equilíbrio e é esse o sentido físico que tinha a energia livre de Helmholtz até então. E daí a ideia de Landau é justamente estender essa interpretação da energia livre para considerar estados excitados de magnetização. E daí essa expressãozinha que é só um polinômio em M parece bastante inocente. Eu vou usar a primeira campo nulo, né? Ou seja, tendo a simetria Z2. Ela parece bastante inocente, mas ela tem muita física dentro dela. Primeiro que para A maior do que zero, ou seja, a definição que eu tinha de A, T maior do que TC, temperatura alta, só tem o mínimo em M igual a zero, essa função mesmo. Isso vai de acordo com o que a gente esperava, né? Em temperaturas altas, só tem a magnetização zero. Para A menor do que zero, a magnetização aqui vira um máximo e surgem dois mínimos globais com M estrela, onde M estrela, claro, só derivar aqui igual a zero, eu encontro que é M estrela.
tem dois mínimos, que são as magnetizações espontâneas, que a gente já viu ontem, e até então nada disso mudou, né? Então, essencialmente, essa aqui é a transição de fase de segunda ordem que a gente viu no modelo de Ising. A gente está mudando a temperatura e mudando a posição do mínimo global. Só que aí vem uma coisa mais ou menos nova, né? Que é justamente a interpretação dessa energia da quebra espontânea de simetria. Assim como em mecânica clássica, não sei quem já fez, tem aqueles diagramas de potencial e você quer minimizar o potencial, né? E daí você consegue imaginar isso, o minimizar o potencial como uma parábola e daí o carrinho, a partícula vai caindo nesse potencial. Dá para imaginar do mesmo jeito. A gente quer minimizar o potencial, então tem uma bolinha, né, ali e ela vai cair ou para um lado ou para o outro. E daí, claro, uma vez que o sistema escolheu a magnetização que ele queria, seja menos ou mais, ele não vai voltar. Ele não consegue voltar porque você teria, né, nessa interpretação, teria que dar uma certa energia, um empurrão grande o suficiente para ele voltar. Só que essa barreira de potencial, para o sistema inteiro, notem que aqui eu estou plotando só a energia por partícula, né, energia livre por partícula, a energia que eu tenho que dar para o sistema mesmo, trocar de ground state, é muito alta no limite termodinâmico, porque ele depende de N, ele vai com N, né? A é essencialmente temperatura ao quadrado e B é essencialmente uma constante, daquelas definições que eu tinha dado. Então, uma vez que o sistema escolheu, a simetria Z2 está quebrada e não tem volta. E daí, essa interpretação deu uma ideia para Landau, que era essencialmente falar que todas as transições de fase iam ter essa estrutura básica. E todas as transições de fase iam seguir essa mesma ideia. A energia livre de Landau é um funcional analítico do parâmetro de ordem, que é a magnetização, né, no caso do Ising. E ela deve ser analítica para poder expandir em série de Taylor. E, além disso, eu acho que é o ponto importante da história, é que a energia livre, a expressão que a gente vai escrever a energia livre, deve manter as mesmas simetrias que a hamiltoniana original tem. Ou seja, se a hamiltoniana original de Ising tem simetria Z2, como é o caso do campo nulo, a energia livre de Helmholtz, ou energia livre de Landau, vai ter que ter essas simetrias também. Isso é meio que óbvio, né? E daí, para descrever uma transição de fase num sistema qualquer, a gente primeiro precisa definir um parâmetro de ordem que seja adequado. Eu estou genericamente chamando o parâmetro de ordem de sigma. Né? E daí, a gente conhece vários parâmetros de ordem. Nem sempre é fácil, né? Eu falo assim, mas nem sempre é fácil achar um parâmetro de ordem que faça sentido físico. Mas para o líquido gás, como a gente viu na primeira aula, o volume faz esse papel bem, ou o inverso do volume, a densidade, que é equivalente. Numa transição sólido-líquido, a transformada de Fourier das densidades faz esse papel, porque num sólido-líquido, essencialmente, a densidade é meio localizada no sólido, e daí no líquido ela deixa de ser localizada. Então, isso aqui cumpre bem o papel do que é o parâmetro de ordem. Aí no ferromagnetismo, vocês já sabem, é só a magnetização mesmo. Aí no condensado de Bose-Einstein, no mecanismo de Higgs e nessas coisas mais avançadas, o parâmetro de ordem vai ficando mais complicado. No condensado de Bose-Einstein, isso aqui é, por exemplo, a média, o valor esperado, do operador de aniquilação. Aqui é o valor esperado no vácuo do campo do Higgs. E daí, essa história de cristais líquidos, que não é uma coisa que eu entendo tão bem, é a matriz de orientação. Cristais líquidos são essencialmente moléculas bem compridas que se alinham
numa certa fase e desalinham na fase desordenada. É coisa que tem na televisão, né? LCD, acho que funciona desse jeito. E daí, nem sempre, eu coloquei essa página aqui para mostrar que nem sempre o parâmetro de ordem vai ser um escalar simplesinho. Então, a ideia de Landau não é só escrever uma série de potências e falar, beleza, essa energia. Isso vale, essa série de potências, claro, existe, mas ela depende um pouco de como é o sistema, né? Depende um pouco de como é o parâmetro de ordem. No caso, nesses casos simples de líquido, gás, sólido, líquido e ferromagnetismo, isso aqui são escalares reais. Mas nos casos mais complicados, eles passam a ser escalares complexos, ou até mesmo um tensor com entradas reais pode fazer esse papel. E daí, uma vez que você tem o parâmetro de ordem para sua teoria, para o seu sistema, você escreve a energia livre mais geral possível que você possa, respeitando as simetrias que a Hamiltoniana impõe. E no caso, para um escalar real, sem impor simetria nenhuma ainda, a energia livre é só a série de potência normal. Só que se há uma simetria Z2, como eu tinha dito, o sistema fica invariante pela troca magnetização por menos magnetização. Então, ou qualquer outro parâmetro de ordem, né? Então, eu preciso jogar fora os termos que têm potências ímpares, porque eles não respeitam essa simetria. E daí, para deixar a energia livre com a simetria também, eu preciso jogar fora os termos com potência ímpar. Ok. E daí, vamos esquecer o que a gente sabe sobre o ferromagnetismo, porque senão ia ser roubar um pouco. Eu vou primeiro usar essa energia livre truncada até quarta ordem, que eu quero, e ver o que acontece. Eu vou primeiro requerer, pedir, né, que o C4 seja positivo para ter uma energia livre que seja estável, ou seja, que tenha mínimos, e que o C2 mude de sinal quando tiver a transição de fase, que é exatamente isso que eu quero que aconteça. O C0 como é constante eu posso ignorar por enquanto, mas ele depende, todas as constantes, no caso, carregam não só informação da energia livre, mas como da termodinâmica do sistema, e temperatura, e campo magnético e tudo mais. Ok. E daí, como C2 troca de sinal se tiver uma transição, eu posso aproximar isso como uma constante vezes a diferença da temperatura para a temperatura crítica, porque esse lado direito aqui troca de sinal, né? Depois que tem a transição. Aí os estados de equilíbrio são os que minimizam essa energia livre, e daí se fizer a conta, derivar isso aqui igualar a zero para um certo signo, estrela, você encontra que sigma estrela, ou seja, tem um mínimo para C2 menor do que zero e tem o único mínimo é zero se C2 é maior do que zero. Isso, se a gente lembrar do ferromagnetismo, faz todo sentido, é o que a gente queria. Mas aí, se eu pegar esses mínimos e aplicar na energia livre, eu encontro a energia livre que eu tinha antes, né, energia livre termodinâmica. E daí, colocando a dependência na temperatura, eu vejo que a energia livre depende do quadrado da temperatura, só que de um jeito contínuo, né? Se a temperatura chega na temperatura crítica, essa expressão de cima vai para zero, então a energia livre é contínua. Show de bola. Como deve ser, né? Energia livre. Mas também a entropia, ou seja, a primeira derivada de F com respeito à temperatura, também é contínua, porque deriva aqui, caiu 2, daí troca o sinal por causa da definição. A entropia, desculpa, também é contínua, na medida que T chega perto de Tc, essa expressão de cima vai para zero e a entropia fica contínua. Porém, a segunda derivada da energia livre não é
não é contínua. Ou seja, como a gente tem uma energia livre que tem uma segunda derivada descontínua, a gente fala que essa energia livre descreve uma transição de fase de segunda ordem. E aí, qualquer transição de fase de segunda ordem que eu quiser descrever com essa simetria, né, Z2, vai, no fundo, ter essa energia livre de Landau. E só para ver isso, né, só para confirmar, partindo dos estados de equilíbrio, dos mínimos na fase ordenada, a gente vê que uh, a gente vê que de fato sigma estrela, ou seja, os mínimos dependem com a raiz de T menos TC, ou seja, aquele parâmetro beta que a gente encontrava no Ising e em Van der Waals ainda aparece aqui. Então, essa energia livre aqui é a mãe dos métodos de campo médio. Todos os métodos de campo médio, no fundo, vão obedecer isso aqui. E isso explica aquela história das classes de universalidade, pelo menos no contexto do campo médio. A energia livre de Landau vai sempre ser a mesma, porque ela tem a mesma simetria e o mesmo formatinho, né? Então, sempre, qualquer método de campo médio vai ter os mesmos expoentes críticos. E daí, se eu calculasse para capacidade térmica, se eu calculasse o achatamento e tudo mais, ia sempre ser os mesmos expoentes críticos. Aí, é interessante perceber que não tem nenhuma descontinuidade aqui, né? Isso aqui é só é um quadrado mais uma coisa elevada à quarta. Então, não tem descontinuidade aqui. A descontinuidade aparece porque os mínimos desse funcional se comportam de um jeito não analítico. Isso que é a beleza, né, da ideia de Landau. E daí, a gente também pode descrever, a gente sabe como descrever uma transição de segunda ordem, mas a gente também pode usar essa ideia de Landau, pegar uma energia livre meio genérica e tentar descrever uma transição de fase de primeira ordem. Aí tem dois jeitos, né, essencialmente, que dá para fazer isso. Tem mais, mas esses são os mais óbvios. E o primeiro deles é que, se ainda se mantiver a invariância e a gente está quebrando a simetria por algum outro motivo, não necessariamente explicitamente, né? Pode ter uma teoria que a invariância se mantenha na fase ordenada. Ok. A gente escreve a energia livre de Landau até a sexta potência. Daí, isso aqui eu sei que dá certo, né? Por isso que eu escrevi desse jeito. Mas você pode escrever qualquer formato funcional e ver o que acontece, né? Ver a termodinâmica que sai daí. E daí, escrevendo desse jeito, com A, B e C positivos, eu consigo fazer isso. E daí eu fiz isso nas notas. As notas eu vou colocar no site. Mas eu não vou fazer toda a conta aqui, porque é só essencialmente ficar derivando e mostrando os pontos que extremizam, né? Mas a filosofia é que para T bem grande, ou seja, para essa curva verde aqui, só tem um mínimo mesmo, que é em sigma igual a zero. E daí, no outro lado, né, em temperaturas muito baixas, eu vou ter um máximo em sigma igual a zero e dois mínimos em um certo sigma estrela, ou sigma zero, que é como eu vou chamar. Só que, diferente do sistema ferromagnético, não acontece a transição, né, do mínimo global, não vai suavemente saindo do zero e indo para um certo M estrela. A gente vai ver por quê. Para, tipo,
isso acontece porque numa certa temperatura mediana aparece um ponto de inflexão. Na verdade, aparece um outro mínimo que é local, mas ele é longe do zero. Ele fica longe do zero. Isso acontece antes da temperatura, antes dessa transição de fase acontecer. Então, no meio do caminho, vai ter alguma temperatura na qual esses mínimos ficam degenerados, ou seja, vai ter alguma temperatura na qual a energia livre é zero e a derivada da energia livre é zero, além de sigma igual a zero. Vão ter 3 pontos aqui, né, para essa temperatura T estrela, na qual isso acontece. E daí, o mínimo global, né, que antes estava em zero, ele vai pular de uma vez só para essa curva amarela, quando eu abaixar um pouquinho a temperatura. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. O mínimo global está em zero, né? Partindo daqui da fase desordenada. Eu vou baixando a temperatura, e à medida que eu abaixo a temperatura, tem uma descontinuidade no parâmetro de ordem. Isso é exatamente como funciona uma transição de fase de primeira ordem. Só que nesse caso com a simetria. E daí, mas daí, vamos olhar para o outro lado, né? Que se é hamiltoniano o sistema não tem mais essa simetria, ou seja, se a gente quebrou explicitamente, a gente precisa deixar as potências ímpares entrarem na conta, ou seja, na expansão, na expressão para energia livre. Só que isso aqui eu não sei quão claro vai ser, mas só a primeira potência é necessária. Porque se eu mudar o parâmetro de ordem, se eu colocar todas as potências, ou melhor, se eu colocar todas as potências pares e uma ímpar, se eu fizer um shift, ou seja, se eu mudar por uma constante o parâmetro de ordem, em todas as outras potências, eu vou ganhar, todas as potências pares, eu vou ganhar um termo que tem potências ímpares no parâmetro de ordem. Então, eu só preciso, no fundo, colocar uma delas, né? Eu escolho a primeira porque é a mais conveniente de trabalhar. E daí isso é o formato familiar, né, do modelo de Ising com campo magnético. Então eu deixei aqui até o campo com B. Isso tem um formatinho usual, né, só que com outras variáveis agora. E eu coloquei o sinal de menos no B só para ficar com a mesma interpretação do Ising. E daí a gente vê que à medida que você varia o termo que quebra a simetria, à medida que a gente varia isso, ou seja, se eu estou com B positivo nessa curva verde aqui, eu estou puxando o sistema, né, para cima, né, ou seja, para a direita, né, nesse plot. Só que à medida que eu vou diminuindo o campo magnético, eu vou empurrando o sistema ou para cima ou para a esquerda, né? Depende do que você queira chamar. Mas aí, se você olhar a posição do mínimo global, ele primeiro, na verde, está aqui, e depois, à medida que eu diminuo o campo, aqui tem 2 mínimos globais, e daí se eu continuo diminuindo o campo, ou seja, se o campo fica negativo, o mínimo global pula direto para esse outro lado, aqui. Isso é exatamente a transição de fase que a gente via naquele gráfico da magnetização. E daí, isso aqui tem uma consequência interessante, que é a consequência que é chamada de esterese. Suponha que o sistema está a campo nulo. E daí, a campo nulo, a gente fez toda aquela história que eu falei no começo, que é esfriar o paramagneto. E daí, ele, por algum motivo, escolheu a magnetização negativa. Escolheu essa magnetização aqui em vermelho. E daí a gente vai começar a aumentar, para tentar combater, né, o que ele escolheu, a gente vai tentar aumentar o campo magnético. Note que não é imediato, uma vez que ele vira o mínimo global, uma vez que aqui na direita vira mínimo global,
não é imediato que o sistema vai pular, porque ele ainda tem que atravessar essa barreira de potencial. E como eu falei, essa barreira de potencial parece pequena aqui, porque eu estou dividindo pelo número de partículas, mas se eu contar o sistema inteiro, que está no limite termodinâmico, essa barreira de potencial é intransponível. Então, eu preciso aumentar o campo magnético o suficiente para esse ponto de mínimo virar um ponto de inflexão. E daí só assim a bolinha, né, aquela ideia de mecânica, consegue ir para o mínimo global. Então, não é porque virou mínimo global que o sistema vai imediatamente ir para lá. Isso explica aqueles estados metaestáveis que apareciam no gráfico da magnetização por temperatura. Eu tinha plotado, né, se vocês lembrarem, as linhas que tinham os estados metaestáveis. E é exatamente isso que está acontecendo. Se o estado está por algum motivo numa certa magnetização, não é imediato que ele vai pular para outra. Mas também perceba que isso indica um efeito de memória, porque agora, se eu voltar dessa condição aqui na direita para o campo nulo, ou seja, ficar tudo simétrico, o estado não tá, o sistema não está onde a gente começou, mesmo que o campo esteja nulo, mesmo que as condições sejam as mesmas. Então, o ferro magnético, o ímã, tem um efeito de memória envolvido. E esse é o efeito que a gente chama de esterese. Esse gráfico aqui é famoso, isso aqui não foi eu que fiz, porque esse gráfico depende de alguns modelos, mas a ideia é que se você partir de magnetização, que está na vertical, e o campo magnético externo, né, que a gente às vezes chama de H, se partir de campo nulo e magnetização zero, ou seja, no paramagneto, né, e daí você vai aumentando o campo, ou seja, empurrando a magnetização para uma certa direção, com um campo suficiente, vai ter um ponto em que não retorna, um ponto que não volta para magnetização nula se você zerar o campo magnético. O que acontece é, a bolinha já caiu, né, para o mínimo global, que está virando um mínimo local, à medida que você diminui o campo. E daí, como ele não vai voltar para o zero de verdade, né, ele não vai voltar para a magnetização zero, quando você coloca um campo nulo, ele tem uma magnetização que é a magnetização que chamam de remanescente. E daí, se você continua com essa brincadeira, vai diminuindo mais o campo para o outro lado, você vai levantando a energia livre até a bolinha cair, até o mínimo global ser atingido de fato, e daí você volta de novo. E daí, aqui, nesse caso, o mínimo global estava na esquerda, né? E daí você vai fazendo isso. E nunca você vai conseguir matar a magnetização, de fato, né? Só mexendo o campo. Sempre vai ter uma coisa remanescente, sempre vai estar imantado. Ok. E daí uma última coisa que eu não tinha planejado, mas eu decidi falar sobre hoje, são as excitações de Higgs e Goldstone. A gente pode aproveitar daquela história que eu falei, que pela filosofia de Landau, a energia livre não era só para ser minimizada. A gente pode olhar para flutuações, para estados que estão fora do equilíbrio térmico. Aí, quando a gente faz isso nesse gráfico usual, a gente precisa de energia, né? A gente precisa dar energia, como eu falei, para o sistema para ele conseguir flutuar aqui, como na linguagem daquela de mecânica, você precisa dar um peteleco, né, no sistema para ele mudar o potencial. E a gente chama isso de modo de Higgs. Isso vai ficar mais claro porque amanhã. Mas os modos de Higgs precisam de uma certa energia para serem ativados. Só que tem modos que não necessariamente precisam de energia, eles podem ser ativados sem gasto de energia algum. E esses são os modos de Goldstone. Eles não aparecem quando a gente tem um parâmetro de ordem real, eles aparecem quando a gente tem um parâmetro de ordem que é complexo mesmo. Imagine que, ao invés de sigma ser um parâmetro de ordem real, a gente está usando φ agora,
que é um cara complexo. E daí a gente quer que o sistema, como a maioria dos sistemas de mecânica quântica, seja invariante por transformações de fase. Ou seja, se eu mudar a fase desse campo, desse número aqui, multiplicando por e elevado a i θ, o sistema não pode mudar. Então, a energia livre só pode depender de módulos desse, desse parâmetro de ordem. E no caso, o módulo quadrado, né? Tem um motivo por quê? Porque os termos com ordem ímpar quebram outras coisas, né? Que a gente não quer que quebre. Mas esquecendo esses lados. Aí se a gente pegar a parte real e a parte imaginária de cada um desses parâmetros de ordem, a gente pode plotar a função de a energia livre, e isso aqui vai dar o que é o famoso chapéu mexicano, né? Que aparecem, se vocês pesquisarem bóson de Higgs ou mecanismo de Higgs, é essencialmente essa imagem que vai aparecer aqui. E daí os bósons, os modos de Goldstone, essencialmente, são petelecos na direção dessa fase aqui, na direção que vai girar em torno do potencial. E claro, como eu não estou aumentando a energia, como a energia livre de Landau é a mesma nesse mínimo aqui, eu não tenho que gastar energia alguma para criar essas excitações. E no final das contas, essas excitações podem ser interpretadas como quase partículas, ou até partículas mesmo, isso na física mais avançada, que não tem massa, mas elas são perceptíveis, elas têm efeitos físicos. O exemplo mais óbvio, eu acho, na verdade tem dois exemplos, mas eu acho que o exemplo mais comum de se dar são os magnons, que são as ondas de magnetização que tem no ferromagneto. Se você imaginar um ímã de verdade, bem frio, bastante frio, ele está com quase todos os spins alinhados. Mas uma perturbaçãozinha num dos spins, uma perturbação irrelevante dos spins, vai se propagar por todos os outros, por causa da interação de troca e tudo aquilo que eu expliquei ontem. Então, essa perturbação aqui, perturbação não no sentido clássico, né, de só uma batidinha, mas se eu flipar ele e voltar, isso aí vai ser uma perturbação que vai ser carregada através do sistema inteiro. E na descrição que a gente fez até agora, a gente não pensou nem em como essas coisas se distribuem no espaço. Mas essa perturbação se propagando pode ser interpretada como uma partícula andando no espaço, que é uma quase partícula, que é a chamada de magno. E ela essencialmente é um modo de Goldstone de vibração, que é uma perturbação que não custou energia, porque eu fui e voltei com um spin, mas ela está se propagando na rede. E daí, eu não sei se eu vou chegar a provar isso, mas tem o teorema de Goldstone que fala que sempre que tem uma quebra de simetria contínua, como é o caso dessa fase aqui, né? Essa fase é uma simetria contínua, ela tem de 0 a 2 π. Sempre que tem uma quebra de simetria contínua, o sistema cria, o sistema surge naturalmente esses modos de Goldstone. Mas é uma história que eu não sei se eu vou chegar a comentar. Bom, era isso que eu tinha para mostrar hoje, gente. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Eu falei no começo da aula que a aula hoje ia ser mais breve porque eu tô com um tempo meio limitado hoje. Tá conseguindo me ouvir, Renan? Tá conseguindo me ouvir? Se tiverem perguntas, fiquem à vontade para falar ou para mandar no chat. Alô? Consegue me ouvir? Eu não tô ouvindo as pessoas, é verdade. Eu tô no coisa muda, desculpem. Calma aí, não tô ouvindo mesmo. Alô? Oi, tô ouvindo. Me trollando aqui, tá? Então, tipo,
só uma pergunta desse final. Se você for pegar os magnons, eles vão sair como solitons, né? São soluções de sóliton. Mas para qual equação? Como que você consegue descrever isso? Tá. Pergunta avançada. Tem, tem mais de um jeito de ver isso, mas como você está falando de perturbação, de propagação, você precisa de uma coisa dinâmica, né? Ah, tipo, eu não sei exatamente o que são sólitons, ah, mas as propagações dos magnons, se eu me lembro bem, elas dependem do comprimento de onda que tá a excitação, né? Ou seja, no fundo, qual a frequência que você girou isso? Com qual frequência você perturbou aquele spin lá? Né? Pega um spin ali no começo da cadeia, do colar, e quão rápido foi esse flip, essencialmente? Isso quer dizer, qual o comprimento de onda que o Magnum tem? E daí, a evolução vai ser essencialmente, para a maioria dos casos, vai ser essencialmente uma partícula livre. Vai ser com R vezes E elevado a IK, K sendo o número de onda, né? Vezes R. Vai ser essencialmente ele se propagando com uma propagação livre. A não ser que tenha algum efeito que tenha resistência, sabe, do material, ou ele não queira flipar. Aí tem mais complicações que eu não manjo muito. Não sei se ficou claro. Não, acho que fica claro, sim. Mas, por exemplo, o que que eu vou ter, o que que eu vou ter que levar em conta? Eu tenho que levar a interação spin-spin, né, da cadeia, e vou precisar levar em relação a interação com o campo magnético externo, certo? Uhum. A gente assume sem O, campo sempre, porque na você presença pode de sempre desligar, né? na presença de campo esses caras não existem. Alinhar. Uhum. O, Justamente pelo teorema de Goldson. A simetria já estava quebrada, né? Se você tem um campo magnético. Se aham. a simetria já estava quebrada, não tem como aparecer esse modo. Sabe? Mas então, aí tipo, então a gente tem que levar em consideração só o spin-spin da cadeia, né? Sim. Você conhece algum método que tipo faz essa? Porque provavelmente isso não vai ter solução, né? Se você for considerar uma cadeia, sei lá, Um D deve ter. muito grande, né? Não deve ter solução analítica, né? Eu acho. Unidimensional deve ter. O, o que você buscaria seria ali, por exemplo, algo de parecido com, sei lá, ondas grandes, né? Você vai desprezar uma cacetada de termo e aí acho que sai essa solução, né? Exponencial, tranquilo. Primeiro que tem um certo range, né? Que essas soluções são válidas, que é justamente o afastamento de cada átomo, né? A cadeia tem um certo tamanho, uma certa escala Uhum, específica. E essas soluções não são válidas depois dessa escala, né? Para escalas menores. uhum. Falar em interação para coisa que não existe ali no meio do caminho. Mas eu acho que dá, sim. Se você deve ter que fazer a aproximação, mas em um D deve dar para fazer. Eu não duvido, Analítico. eu não duvido que se comporte como, sei lá, funções de Bessel também. Tipo, no fim das contas, se propaga bastante como luz no espaço, essas coisas. E daí tem um certo comprimento de onda máxima, né? Tem uma certa velocidade que depende do meio. Ou seja, fônons são outro tipo desses modos de Goldstone. Fônons são vibrações, né, numa rede ou no ar. E esses fônons, você consegue resolver que eles vibram como pacotinhos obedecendo uma equação de onda mesmo. Sim, é bem interessante isso. Obrigado. É bem legal. Tem bastante coisa. Tem plasma também, que é com cadeia de elétron submetida à radiação externa. É bem interessante, eu acho, essas soluções. E eu não sabia, por exemplo, desses modos de Goldstone. Aí fica bem legal, tem outra descrição, tem outra interpretação do que está acontecendo. Uhum. Valeu. O Alisson mandou alguma coisa? É, hum,
Sim, sim, é essencialmente isso. A onda de spin, eu imagino, é exatamente o Magnum, né? O, o spin está bem classicamente, mas o spin, não sei se vocês estão vendo minha câmera, mas o spin está essencialmente fazendo isso aqui, né? Os spins. Eles estão indo e voltando. Ah, isso a campo nulo, claro, onde campo nulo e o sistema bastante frio. Os estados metastáveis, né, praticamente não existem quando o sistema está bastante frio. Então, uma perturbaçãozinha dessas vai criar a onda que vai ter uma certa velocidade. Eu acho que é isso que chamam de velocidade de onda de spin. Eu acho que é isso, né? Entrou no campo que eu não manjo. Alguém tem mais pergunta? O Lucas perguntou, o iPhone de Lucas perguntou onde que eu vou disponibilizar. Tem no Notion. Eu ainda preciso terminar as notas dessa aula, mas vai estar tudo lá até. Hoje é 4 de agosto. Até daqui a 2 semanas vai estar tudo lá no meu Notion. O link para o Notion, acho que já mandaram aqui, mas tem no GitHub da DPS também, do evento. Bom, eu fico sem graça, Raul. Bom, se não tem mais pergunta, eu vou fechar aqui. Eu tenho que fechar a transmissão também.